Bom, mas então eu vou passar a bola para a Beatriz, que está aí esperando para falar, né, ansiosamente, sobre justamente o ponto em que nós estamos do desenvolvimento de uma vacina, né? Então, assim, eu acho que o espírito geral da pergunta é, mais ou menos, né, assim, o seguinte, né? Esse momento em que alguém diz tem vacina, é para quando, né? Tá perto ou tá longe, né? E aí, acrescentando o fato de que essa semana, por coincidência, né, eu juro que é coincidência, a gente teve notícias muito animadas, né? Não necessariamente animadoras, mas um momento animado desse assunto, né? Então, tem novidade com a vacina da Pfizer, né? Com os testes preliminares dando 90% de eficácia. E também tem essa novidade um pouco complicada da vacina da Sinovac, testada aqui no Brasil mesmo, né? E que teve os testes suspensos pela Anvisa. Né? Então, temos uma confusão grande aí, mas, por sorte, a Bia está aí para nos esclarecer sobre isso. Então, a palavra é sua, Bia. Como é que se dá o desenvolvimento de uma vacina e em que pé nós estamos? Nossa, então, pergunta muito ampla, né? Mas eu queria só comentar o que você falou da Pfizer, então não sei se está todo mundo sabendo que está assistindo, mas essa semana saiu uma análise interina do estudo de fase 3 que está acontecendo agora, que é o último estágio antes de você colocar para toda a população, né? E então, nessa análise interina, normalmente nos estudos de vacina, a gente não deixa esses dados públicos, mas eu acho que como a expectativa é muito grande e todo mundo quer saber se a vacina é boa ou não, eu acho que foi nesse sentido de dar uma esperança de que a vacina, até agora, ela está funcionando. Mas agora são só 94 pessoas que foram registradas com Covid. E disso 94 pessoas de 44 mil voluntários. Então, na verdade, assim, o número é bem pequeno. E o estudo vai continuar até infectar 164 pessoas, naturalmente, né, que estão vivendo a vida delas. E aí, depois disso, se a vacina for mesmo eficaz, igual essa análise agora, aí realmente a gente vai poder ter uma grande esperança de que essa vacina é boa. Só que aí tem outro lado, que você já até comentou, né, Diego, sobre a distribuição, que é uma coisa complexa, e essa vacina da Pfizer, ela é feita com material genético do vírus. E por causa disso, você tem que colocar ela para. Como chama? Desculpa. Para armazenar isso. Para armazenar em temperaturas muito baixas, de menos 80 graus Celsius, o que aqui para o Brasil, né, dá para imaginar como vai ser impossível fazer isso durante o verão. Menos 80 graus Celsius? Isso, uns freezers, assim, gigantescos, que aqui no Brasil é muito raro ter, até em clínicas privadas, é muito raro mesmo, porque gasta muito, você imagina manter menos 80 aqui no Brasil? Não é muito Pois fácil. é. E para levar a vacina para os lugares mais distantes, né? Pois é, então, você imagina você ter que carregar de caminhão, que é o jeito que a gente tem de carregar aqui no Brasil, uma vacina dessa, que se ela ficar mais de meia hora fora de uma refrigeração adequada, já era. Então, essa vacina, assim, essa da Pfizer, parece que ela é potencialmente boa, mas para o Brasil ela tem essas limitações ainda, que é importante a gente lembrar, né? E nem sequer compramos ela, né? Nem sequer compramos ela, sim. Não existe nenhum acordo com a Pfizer. Mas o que você estava falando antes, que acho também importante, é a gente se relembrar como que o desenvolvimento da vacina, né? As fases dos estudos. Porque primeiro existe essa fase que é pré-clínica, é a hora de você levantar todos os candidatos que seriam uma boa vacina. Então, você testa em células, com proteínas, em animais, até você ter vários candidatos que são, assim, muito bons. Depois disso, você entra nessa fase 1, que daí você quer responder a pergunta. Essa vacina... Era fase 0 ainda, na verdade. Fase 0, fase pré-1. E normalmente leva quanto tempo? Então, essa fase aí, ela pode durar eternamente, a fase pré-clínica, porque você tem que achar os candidatos bons. Então, pode ser que você nunca ache. Existem doenças que até hoje a gente não conseguiu achar
candidatos que sejam realmente bons para fazer vacina, né? Por exemplo, a AIDS. A AIDS está nessa fase pré-clínica e algumas vão para a fase 1, mas em geral tudo pré-clínica para você testar esses candidatos. Tem certos vírus que são muito difíceis mesmo de você fazer uma vacina. Então, quer dizer, se a gente está na fase 3 com as vacinas do coronavírus, quer dizer que ele é mais fácil do que o vírus HIV. Pois é, isso é verdade. E também essa é a grande esperança do resultado. Nossa, imagina. Esse resultado da Pfizer, eu acho que é uma dessas coisas, né, que mostra que é possível. A gente consegue fazer, gerar uma imunidade nos humanos para o Covid pela vacina. Então, é possível. Acho que essa é a grande conclusão, né, que eu acho que é por isso que eles queriam compartilhar essa notícia com todo mundo, né? Entendi. Então, mas continuando, fase 1. Desculpa. Então, daí, estava pensando onde a gente está agora. Fase 1, então, daí depois que a gente acha esses candidatos que são bons para criar imunidade, né, nos animais, aí você passa para essa segunda fase, a fase 1, que é a segunda fase, que daí você se pergunta se essa vacina, ela é segura em humanos? E essa vacina, ela produz a resposta imunológica que é esperada, que a gente já viu nos animais, ela se compara com os humanos? Então, essa fase, assim, não é muitos voluntários, você faz alguns testes, é bem específico, assim, certo? E aí, depois, na hora que você passa para essa fase 2, aí você testa, por exemplo, qual é a dose mais efetiva, e você testa se ela realmente é segura, com maior número de pessoas, maior diversidade, outros tipos de grupos, né? Porque essa parte é importante, porque você vai vacinar todos os tipos de pessoas. Então é importante você não ficar, por exemplo, vacinando só uma população de uma certa cidade, que daí você vai ter um resultado que pode não ser reproduzível, né? Entendi. E essa fase também costuma levar um bom tempo. Então, essa fase, ela depende muito, porque se você já tem ótimos candidatos na fase pré-clínica, essa fase pode ir mais rápido. Mas é isso que é o problema. Tudo depende de testar e você ver o que acontece quando você coloca em pessoas reais, né? Que estão vivendo suas vidas normais. Porque a gente está em contato com várias coisas durante a nossa vida. A gente está em contato com vírus, bactérias. Isso vai modificando o nosso sistema imunológico. Então, por exemplo, o meu sistema imunológico é diferente do seu. A gente vai reagir diferente às coisas que a gente encontra. E por isso que você tem que, né, fazer esse mutirão, assim, com vários voluntários. Oh, desculpa, tá tocando no telefone. Acho que eu vou baixa. Então, e aí depois, então, agora a gente está na fase 3, que é a fase, a principal fase para você colocar ela para um grande número de voluntários fora do ambiente de laboratório. Essa é a grande diferença. Porque daí a gente vai ver como ela age na sociedade normal. Você deu para as pessoas e elas estão vivendo a vida delas. Será que elas vão pegar a Covid ou não? Então, é isso que eles ficam esperando.